Pessoal, tudo bem? Eu sou o Hudson Torinho e estou aqui com um convite de Quirino para levar para vocês uma palestra sobre a importância do profissional da contabilidade nos rumos da política, de forma ativa. E eu queria muito bater esse papo com vocês, porque é muito interessante. A gente sabe que tem muita gente que tem muito nojo de política e aversão à política. Muitas vezes os profissionais da contabilidade não gostam de se envolver politicamente e às vezes tem um certo distanciamento. Isso não é comum apenas da contabilidade, de várias outras profissões. Eu digo que às vezes as pessoas de bem, elas não gostam de participar da política, porque já criaram um estereótipo da política como algo sujo, algo corrupto, Mas primeiramente eu quero me apresentar a vocês. Como eu disse a vocês, sou o Hudson Torinho, mas esse não é o meu nome oficial, é um nome carinhoso, é um apelido, que o Torinho é o nome do meu pai, Antônio Torinho, e meu nome é Hudson Carlos de Carvalho Alves. Sou formado em contabilidade pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas tive o grande prazer de começar meus estudos na Universidade Federal da Paraíba. Fiz a metade do curso na Federal da Paraíba e no meio do curso eu fiz o PSS-TV, que é Transferência Voluntária, e fui estudar a outra metade do curso na UFRN, em Natal. Tive a oportunidade de conhecer maravilhosos professores que me ajudaram bastante no decorrer da minha vida. E na minha formação acadêmica, que também tem correlação à política, e eu vou explicar para vocês, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente que deu essa guinada. Eu digo até que a gente, dentro da universidade, a gente tem vários caminhos a seguir. E eu não falo nem só dos caminhos profissionais, que a gente pode ser perito, auditor, pode ser professor, pode ser contador, pode trabalhar com consultoria, enfim. As infinidades de potencialidades, de caminhos que a gente pode seguir pela nossa profissão, que é maravilhosa, eu sou apaixonado por ela. Mas eu digo mais no sentido de caminhos que a gente pode trilhar, por exemplo, na VA acadêmica, que a gente pode ir para uma bolsa de iniciação científica e depois caminhar para um mestrado, para um doutorado e para a parte de aulas, Como também a gente pode ir para empresa júnior e ir mais para a parte prática da contabilidade, sair de lá um consultor, um auditor, uma pessoa mais fluente para o mercado, que é até o que o mercado está exigindo agora. Ou a gente também pode ir para o centro acadêmico, que já é uma veia política dentro das universidades que você consegue trabalhar outros elementos da sua conduta profissional, como participação, trabalho em grupo, poder ouvir os companheiros, os colegas de turma, trabalhar com professores, trabalhar com entidades, quando você representa um centro acadêmico, você conversar com um coordenador, com a coordenação de professores, com o chefe do departamento, com o reitor, com o pró-reitor. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo pegar essa veia comigo, Iniciação científica, a parte acadêmica, a parte empresarial pelas empresas júniores e também essa parte política pelos centros acadêmicos. Na UFPB eu tive a oportunidade de fazer parte do centro acadêmico. Mas eu quero contar uma historinha um pouco antes, para vocês entenderem o que minha vida interliga na política e aonde eu quero chegar para que a gente tenha esse entendimento que o contador ele deve participar ativamente da parte política. Em meados de 2008, eu vou entregar aqui minha idade para vocês, eu tenho 32 anos de idade, mas em 2018 eu tinha 18 anos, talvez 19 anos de idade, e fui convidado, tinha acabado de passar em 2 universidades federais, minha família era uma família benquista, minha mãe era professora do estado do município, meu pai era funcionário do estado, mas tinha um caminhão, era marchante, a gente tinha comércio, família muito ativa, família grande, e todo mundo botou os olhos em mim naquele ano e disse: rapaz, você é um ótimo candidato, uma ótima pessoa para ser candidato a vereador. Hudson, você é super desenrolado, pode ser vereador. Eu disse: vereador? Aí veio, 2 horas depois chegou outro grupo político lá em casa. Não, pai, você podia ser vereador e tal. Eu disse: vereador? Mas peraí, o que é vereador? Eu não sabia o que era vereador. Eu tinha 18, 19 anos de idade, mas não sabia basicamente o que era ser vereador. Eu disse: peraí, vou pegar aqui meu celular, meu computador, vou fazer uma pesquisa aqui. O que era vereador? Aí eu vi que o vereador era um agente político que tinha nas suas obrigações, ele fiscalizar, legislar e fazer basicamente essas 2 ações, fiscalizar e legislar, criar leis,
né? E fiscalizar a sua execução, fiscalizar os gastos públicos, acompanhar o gestor do município na execução orçamentária, tanto na obtenção das receitas, quanto nos empenhos das despesas que ele vinha fazer nos exercícios. Poxa, um vereador criar leis, que coisa maravilhosa, é uma alta responsabilidade, mas será que eu acabei de terminar o ensino médio, estou no primeiro período de contabilidade, será que eu tenho competência para ser vereador? Aí eu disse, poxa, deixa eu ver quem são meus vereadores. E fui procurar, pesquisar quem eram meus vereadores. Na minha cidade eram 9 vereadores na época, hoje são 13. Dentre os 9, 8 eram semi-analfabetos. Não que isso, gente, seja... o diploma de contador ou um diploma de faculdade lhe torne melhor do que uma pessoa que não tenha uma escolaridade igual à sua. Mas, em termos de qualidade técnica, você coloca num cargo uma pessoa que você queira, que tenha condições de lhe dar um retorno que você espera. Então, a gente pensaria ali, a nível de vereador, poxa, eu preciso de leis, eu preciso do cara que cria leis, do cara que fiscaliza. Então, o cara tem que entender de leis, né? Devia ser um advogado, ele pode ser um contador. Aí, por exemplo, se for tratar de educação, ele pode ser um pedagogo, pode ser um professor de letras que vai entender a dificuldade dos professores. E na parte da saúde, ele pode ser um médico. Aí eu vi que a gama era muito grande. E você poderia fazer vários caminhos dentro da política. Mas o essencial era que você estivesse preparado. E eu me perguntei, poxa, por que na minha cidade só tem 8 vereadores semi-analfabetos? E quase todos assim não me representavam. Mas aí eu disse, poxa, o pessoal precisa participar. Aí eu até disse, rapaz, Nova Cruz precisa de mim, a minha cidade precisa de mim. E eu acho que talvez vocês podem fazer essa reflexão na cidade de vocês. Eu disse, poxa, eu estou jovem, já estou começando a observar o mercado de trabalho e aqui não tem oportunidade para mim. Eu vou ter que ir para João Pessoa, ir para Natal, estudar para arrumar um emprego fora, porque aqui em Nova Cruz não vai ter um salário para mim. O emprego que tinha era de gerente de loja, de coisa de um salário mínimo, gerente de supermercado, supervisor e tal. Para vocês terem ideia, eu disse, rapaz, eu posso ser candidato a vereador. Só que quando eu vi que eu ia ter que passar 3 meses, na época eram 3 meses, da campanha para você se dedicar a fazer o trabalho de pedir o voto e tudo mais, eu disse, poxa, eu vou atrapalhar meus estudos. O que eu fiz? Tomei uma decisão, eu disse, não vou entrar na política agora não. No dia da convenção, quando eu chamar meu nome, eu disse, não chama meu nome não. Eu vou me formar, me preparar e volto preparado para Nova Cruz daqui a 4 anos, que era a época de terminar meu curso de contabilidade. E foi o que eu fiz. Quando eu fui para a faculdade, eu pagava o meu curso de contabilidade, pensando em ser um ótimo profissional no mercado, porque eu dizia que uma empresa ela não era obrigada a ter um advogado, não era obrigada a ter um economista, mas era obrigada a ter um contador. E se o contador fosse bom, ele podia ser o advogado, né, ele podia ser o economista, poderia ser o administrador daquela empresa, de uma forma até mesmo preventiva. Então eu disse, eu vou me preparar para ser um excelente contador. E também eu tinha meu compromisso social de dizer, poxa, eu tenho que voltar para a minha cidade e ser candidato a vereador. Então eu tenho que pagar. Eu paguei mais matérias de orçamento público, aí a gente já paga a controladoria, né? A gente já paga algumas matérias, por exemplo, eu paguei contabilidade governamental, aí fazia outros cursos a mais para me sentir mais preparado para quando eu chegasse aqui para ser vereador, eu passar segurança para a minha cidade. E foi o que eu fiz. Em 2012, voltei formado, né? E preparado para ser candidato a vereador na minha cidade. Infelizmente me decepcionei. Como vocês sabem, a política ela não é da forma que deveria ser. É da forma que é nossa sociedade. E aí, qual a minha decepção? Foi não ter ganho na política? Não. Foi ter visto que a população ela preferiu outros caminhos. Quando eu me candidatei para vereador aqui em Nova Cruz, eu fiz a defesa correta. Eu vim falando de fiscalização de recursos, que o prefeito ele deveria ter os fiscais, ter as pessoas independentes, que eu era independente, que eu não, apesar de estar naquela coligação para o prefeito, mas eu agiria de forma independente. Todo mundo dizia, rapaz, você é o melhor, formado, independente, íntegro, jovem, de uma família de gente boa, mas na reta final tem que ter o dinheirinho da campanha. Eu disse, meu Deus, amigo, mas se eu tiver o dinheiro da campanha, o que eu vou ser diferente dos outros, né? Aí eu gostava de fazer uma conta. Eu dizia assim, olha, se a gente, contador, né?
Eu dizia assim, se eu tivesse que comprar votos, para ter aqui, existe uma máxima na política que às vezes você compra 4 para ter um. Porque o cara que vende voto, ele vende a mais pessoas. E eu tenho certeza que na sala de vocês sabem de alguém que vende voto, ou que votou por troca de alguma coisa. E se não sabe, infelizmente isso acontece muito na nossa sociedade. E aí eu disse, poxa, se eu for comprar votos, se eu tiver que comprar 4 para ter um, eu preciso ter 1000 votos. E vamos imaginar um valor simbólico para que o cara vote em mim? R$100. R$100 na época era 5 sacos de cimento, de R$20. Então, você pegava os 5 sacos de cimento, que seria uma troca razoável, e o cara chegaria e compraria compraria um voto com 5 sacos de cimento, R$100. Poderia ser uma passagem de volta da capital, o cara que mora fora, que quer sempre um trocadinho, um dia do lanche, no dia. Isso, na verdade, gente, é boca de urna, compra de voto. E eu dizia, mas rapaz, se eu for comprar voto, se eu tiver que dar R$100 por pessoa, eu preciso de 1000. Já aí vai R$100 mil. Mas para me garantir, eu teria que gastar 400 mil. Porque eu tenho que comprar 4.000 votos para me ter 1000 na certeza de ganhar. E eu disse, poxa, se o salário do vereador era 5.000, né? Aí com os descontos ficaria 3.900, multiplicado vezes 52, que é 48 meses, mais o 13º, daria menos da metade, menos de R$200 mil. Eu disse, poxa, como é que eu invisto 400 mil numa lapada de uma forma integral e vou tirar dividido a metade desse valor, dividido em suaves prestações durante 4 anos? Aí eu dizia, não se engane, que o político que faz isso, ele só está lhe concedendo um empréstimo, que você vai pagar em suaves prestações. Porque na hora que ele entra para a Câmara, qualquer projeto que o presidente vai votar, que o governador vai votar, que o prefeito vai votar, ele quer molhar o dedinho, né? Mas eu não estou aqui contando isso para vocês terem mais aversão à política. Eu estou aqui para contar a realidade da política para vocês. E mostrar para vocês que ela só vai mudar se a gente fizer parte disso. Mas vamos para um ponto importante. Em Brasília, eu tive a oportunidade, quando não ganhei a campanha, eu já era concursado na BB Tecnologia, fui para Brasília. E lá tive a oportunidade de, além de trabalhar, poder fiscalizar os meus deputados federais. Eu já entendia como é que funcionava a mecânica da coisa e fui para lá. E para que vocês entendam, né, vou falar aqui, a nível municipal existe o vereador e existe o prefeito. O vereador é o legislativo e o prefeito é o executivo. O legislativo, vocês devem saber, quem cria leis, quem fiscaliza. E o executivo é quem faz a execução, que administra o dinheiro público, né? O prefeito a nível municipal, o vereador a nível municipal. A nível estadual existe o governador, que é o poder executivo, e a Assembleia Legislativa, que é a junção dos deputados estaduais. E a nível nacional existe o presidente e o Congresso Nacional, que o Congresso Nacional é aquelas 2 torres que tem uma cúpula, uma virada para baixo e uma para cima, que vocês estão cansados de ver no Jornal Nacional, com tanta notícia ruim, que mais uma vez, mais nos afugenta da política do que nos aproxima, né? E no Congresso Nacional existem os deputados federais e existem os senadores, né? Os senadores são 3 por estado e os deputados federais respeitam uma proporção por estado, né? Aqui no meu estado do Rio Grande do Norte são 8 deputados, mas existem estados como Minas Gerais, como São Paulo, que tem mais de 50 deputados federais. Então, assim, ele vai pela proporção da população. Se seguisse de forma correta, já era para ser um número muito maior. Mas vocês vão concordar comigo, já é muita gente, já é muito política. Essa estrutura política, ela já está muito pesada, né? Se vocês olharem, são pouco mais de 5.500 municípios no país. Então, são mais de 5.500 prefeitos. Vereadores são, em média, aí, 11, 12 vereadores por município. Aí é só fazer a conta 5.500 vezes 12. Aí deputados estaduais, existe mais, por exemplo, no Rio Grande do Norte são 24, né? Aí tem o governador do estado, deputados federais, ao todo são 513, e senadores são 81, então um presidente, um vice-presidente, fora os vice-governadores e vice-prefeitos. Ufa, chega a cansa, né? Mas para vocês terem ideia quanto essa estrutura política é muito bem organizada. Eu lembro uma vez que eu estava em Brasília e visitando, levando o pessoal que chegava em Brasília, eu levava para o Congresso. Tem aquelas visitas guiadas no Congresso, onde você tem a oportunidade de apresentar para
para o pessoal como é que funciona o Congresso Nacional. Aí tem aqueles vídeos institucionais muito bonitos, falando das reuniões, das comissões, de como funcionava a política, que eram 503 deputados, que eram 81 senadores, e aqueles todos trabalhando em prol de um Brasil melhor e tudo mais. E eu disse, poxa, é muito bonito. Que pena que tá largado aqui aos porcos, às traças, e a gente se vê tão mal representado. Aí um senhorzinho bateu no meu ombro e disse, qual é o seu nome? Eu disse, opa, é Hudson. Ele fez, fique com raiva do Congresso, não. Aqui dentro existe um espelho que é o reflexo do que está lá fora. Aí eu disse, como assim? Ele fez, o Congresso Nacional, os políticos não são eleitos democraticamente? Não é o povo que escolhe em sua maioria? Se é. Então, porque lá fora eles se sentem representados com aquilo. O cara que vende o voto, que vota num corrupto, ele trocou ali a sua parede chapiscada de cimento, uma calçada, um azulejo, um telhado de uma casa, a sua habilitação, enfim, um favor, um emprego, trocou para eleger aquele cara. E o político está sendo representado pela maioria da sociedade. Isso é a democracia. E eu parei, poxa, ele tem razão. E como a gente vai fazer para mudar isso? Eu acho que é o X da questão desse diálogo de hoje aqui. É com a participação de pessoas de bem. Existem passagens bíblicas que falam dessa gestão, né? Muitas vezes o pessoal gosta de fazer uma analogia bíblica, dizer que maldito homem que confia em outro homem, para tentar fazer uma analogia de uma aversão à política. Mas na própria Bíblia, independente de religião, está escrito lá que vários momentos falando sobre o poder de uma boa governabilidade. Papa Francisco falou que a política é a ciência de fazer justiça. A gente vê outros líderes, outros pensadores que falam da importância de conviver em sociedade. É muito importante a gente ter, por exemplo, garantias de trabalho coletivo que nos causem um bem-estar social. Então a política ela é muito linda, gente, muito linda mesmo. E, infelizmente, hoje a nossa política está manchada com corrupção, com coisas ruins. Se eu pedir a vocês que se parar para pensar assim, o que é política para vocês? Né? Eu tenho certeza que vai vir muita coisa ruim, às vezes, que a gente fica pensando, é corrupção, é roubalheira, não quero nem saber. Não sei nem porque Quirino me chamou botou essa palestra aqui, né? Mas tenha certeza, a gente só tem uma chance de mudar o país, é dando o nosso exemplo, dentro da política e fora dele. Por exemplo, no nosso dia a dia, a gente também comete ações corruptas, a gente também comete ações mesquinhas. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente se depara com ações que se a gente olhasse de fora, a gente teria vergonha do que a gente mesmo faz. Aí foi onde eu comecei a entender que aquele senhor não estava falando da sociedade muito longe, do povo lá longe, estava falando da minha família, da sua aí de casa. Você que está assistindo essa palestra, talvez tenha alguém da família que não esteja no caminho certo. E não é que esteja tão longe ou fazendo algo muito tão grave, né? Mas de repente alguém que decidiu, que conseguiu por intermédio furar a fila para tomar a vacina da Covid, né? Que conseguiu, por exemplo, que estaciona o carro numa vaga de deficiente, porque é rapidinho, vou entrar no banco e saio rápido. E que, por exemplo, pega um troco indevido, se apropria disso, aí eu vou levar para a nossa profissão, um empresário que quer sonegar imposto, que quer pagar menos imposto, uma pessoa que quer declarar menos, aí pede um recibo médico ali, sem ter feito aquele procedimento. Será que a gente não está sendo tão igual, ou até mesmo pior do que eles, lá na política, né? Será que a gente não está também no caminho errado? Será que eles não são de fato o nosso reflexo? Não falo nem na culpa dos outros, mas se ajudar vocês, vamos pensar nos outros. O Congresso Nacional, a Câmara de Vereadores, os deputados estaduais, os governantes da gente, são a representação da sociedade de sua maioria. Foram eleitos democraticamente. Então, por uma votação secreta. Então, você vê como uma coisa da política ela é bonita, ela é feita para dar certo. E por que não dá? Infelizmente, a humanidade ela tende
a fazer ajustes, e a gente, como brasileiro, tem sempre aquele jeitinho, né? Se a gente, pessoas de bem, não participar ativamente disso, as más vão estar participando. E eu não digo nem somente as más de má índole, mas as más preparadas, as pessoas que não estão com condições laborais de desenvolver um bom trabalho no legislativo, no executivo. Então a gente, vamos imaginar agora a nossa profissão, somos contadores, nós entendemos de legislação, nós trabalhamos com leis diariamente, nós trabalhamos com orçamento, com execução de orçamento. Ah, eu não trabalho com políticas, com contabilidade pública. Beleza, não precisa saber especificamente como é que funciona a legislação, a apropriação e tudo mais. Mas o básico do básico a gente vê no nosso dia a dia. Tanto que a nossa profissão ela é tão abençoada que a gente tem a oportunidade de fazer várias outras profissões, vários outros caminhos, assumir cargos e outras competências que não são obrigatoriamente do contador, mas que a gente tem facilidade. A gente pode ser gestor, gerente executivo, gerente de divisão de várias áreas, de vários locais, apenas pela visão de gestão que a gente tem sobre as finanças. Você vê como é grandioso o nosso curso. Acho que eu não vou nem tentar despertar isso em vocês, porque eu acredito que, assim como eu, vocês são apaixonados em contabilidade. O fato de vocês estarem aqui nesse congresso é o interesse de se capacitar. Então a gente sabe que o nosso curso é um curso maravilhoso. Então, aí eu vou puxar aquele contexto de vereador, né? Vim para Brasília e não ganhei para vereador. Tive na época 199 votos, mas para quem não gastou nada, foi uma vitória muito grande. Pra vocês terem ideia, eu não dei R$1, uma dose de cachaça para ninguém para votar em mim. Eu brinco aqui que eu não dei R$1 para ninguém. Tipo, o cara me pedisse, eu disse, olha, eu não posso te dar agora, porque se eu botar a mão no bolso, tirar R$1 para te dar, se alguém filmar, eu posso ser caçado. E se eu ganhar a campanha, eu posso ser caçado porque eu te dei o dinheiro. O cara dizia, poxa, outros, mas ninguém está vendo, vamos entrar aqui. Eu disse, não, pô, não dá para mim entrar aí. Depois da campanha, eu posso até lhe ajudar de várias formas, no meu trabalho do legislativo, né? Eu visitava casas, o pessoal dizia assim, Hudson, vou votar em você, o pessoal mente muito, reeleitor mente muito. Ele dizia que ia votar e tudo mais, mas na hora H não votou. Então assim, eu perdi a campanha. Aí muita gente dizia, rapaz, como é que pode você ter perdido a campanha, um jovem tão bacana, com propostas, contador formado, cara inteligentíssimo, com propostas, que eu vim com uma cartilha de propostas, me preparei de projetos de lei que eu viria executar. E o cara dizia, poxa, mas você futuro tão promissor, infelizmente não ganhou. Eu disse, você não votou em mim. Aí o cara, porque, putz, eu vou falar a verdade, papai teve que fazer cirurgia de catarata e o vereador tal botou papai em um carro e levou ele para outra cidade para fazer a cirurgia de catarata. Eu disse, amigo, se o vereador fosse bom de verdade, ele estaria fiscalizando o recurso para que o recurso entrasse para dentro do hospital e que a execução desse recurso propiciasse cirurgias eletivas, cirurgias de catarata, e que seu pai, à medida que fosse diagnosticado com a necessidade de fazer a cirurgia, iria fazer sem atravessadores. O próprio pessoal do hospital poderia catalogar ele, escrever ele na lista de cirurgias e ele ser chamado para fazer a cirurgia, sem precisar ter que se deslocar para outra cidade. Muita gente utiliza a política para burocratizar o serviço público, na intenção de criar facilitadores e criar proveitos. Por exemplo, olha, eu vou lá e vou resolver, vou conseguir colocar a cirurgia do seu pai à frente aqui, olha, eu consegui, viu? Aquele medicamento, o cara vai, por exemplo, vai na farmácia popular, chega lá com a receita que o médico passou e diz, não tem esse medicamento aqui. Aí o cara volta triste. Se você tem condição, você não vai deixar seu pai precisando de medicamento, você vai lá na farmácia, compra e dá para a pessoa lá. Mas se você não tem condição, lhe resta o quê? Procurar o vereador, né? Aí o cara vai lá no vereador, estou com essa receita aqui, estou precisando desse medicamento. E aí o vereador entra dentro de casa, ia lá dentro, pegava o remédio, olha, está aqui o remédio, está vendo aqui? Estou lhe ajudando, você me ajuda depois e não sei o quê. E é até engraçado, mas infelizmente isso acontece muito, gente, muito mesmo. E o cara consegue dar trocar aquele medicamento e se achar o maioral, né? E o pessoal dizia, rapaz, é porque, putz, eu vou ter em fulano, porque sempre que eu preciso do medicamento, ele me dá. Diz, bicho, o papel dele
é ser vereador ou farmacêutico? Porque se ele for um bom vereador, ele vai fiscalizar para que o recurso venha para a farmácia popular, se está sendo comprando medicamento, se os medicamentos que foram comprados estão atendendo às necessidades da população, se não são medicamentos que estão vencendo na prateleira, porque foi comprado de todo jeito, só para ter uma nota, só para gastar o dinheiro. Aí o cara diz, poxa, é verdade. Mas acabou votando num camarada como esse. Hein? Aí eu disse, poxa, se a política funcionasse direito, a gente teria o prefeito querendo comprar medicamento, a população precisando, o prefeito vai comprar medicamento. Os vereadores fiscalizam o recurso, vem 1 milhão para a saúde, o prefeito aplica 1 milhão, compra medicamento e tem lá todo tipo de medicamento, tem um médico no hospital de plantão, tem às vezes 2, 3 médicos de plantão para ter o revezamento e o atendimento fluindo, tudo bem. O que acontece hoje na realidade? Vem 1 milhão para a saúde, o prefeito dá um jeito de desviar 500 mil. Os outros 500 mil que sobra, ele pega 200 mil e divide para os vereadores. E os outros 300 mil ele aplica de fato no hospital. E onde era para ter 3 médicos, só tem 1. Onde era para ter uma farmácia cheia de medicamento, tem um pinga-pinga de medicamento. Aí os vereadores, com aquele rateio que teve, compram medicamento, até desvia da própria farmácia para ter em casa e poder agarinhar votos, comprar votos. E o prefeito, com aquele dinheiro, compra os vereadores para uma eleição, para um voto, para alguma coisa específica que ele vai precisar, para a prestação de conta dele. Vocês estão entendendo como a política ela é bem ampla, ela tem várias coisas para fiscalizar, para arrochar mais, mas sempre o jeitinho brasileiro vai dando um jeitinho da coisa acontecer. E quando as pessoas de bem são omissas, né, as más vão ocupando espaço. A gente tem, por exemplo, Martin Luther King que falava que o que preocupava ele não era o grito, não era a braveza, não era a maldade das pessoas más. Era o silêncio das pessoas boas. As pessoas boas ficarem caladas em meio a tudo que está acontecendo na política. Então, tem que a população de bem, os homens de bem, participar ativamente da política. Mas como é que eu vou me envolver com isso aí, homem, que é tão sujo? Aí eu digo a vocês, tem que ter coragem. Coragem e força de vontade. Muita gente, escutei de muita gente, Hudson, mas o sistema lá dentro vai ter que mudar. Porque lá ou tu muda ou tu morre. Sei lá, a gente aprende que com essa pandemia a vida da gente pode ser abreviada a qualquer momento. Qual a diferença vai fazer você morrer, sei lá, de um acidente de carro ou morrer lutando por uma coisa justa, sabe? É uma questão de um ponto de reflexão aqui. Eu vou voltar para vocês. Vou voltar no tempo para pegar aquela minha historinha. Eu tinha perdido a campanha para vereador e fui morar em Brasília. Aí lá em Brasília eu decidi, poxa, perdi minha campanha, mas vou fiscalizar o meu prefeito. E resolvi fiscalizar o prefeito usando o que eu tinha de melhor na minha formação para buscar essa fiscalização. Na época, em 2012, foi instituído a lei do portal de transparência, que todo município, todo ente público, toda empresa ou entidade que tivesse recurso público dentro do seu orçamento deveria ter um portal de transparência, onde devia deixar claro gastos com diárias, gastos com as despesas, orçamento, de onde vêm as receitas e tudo mais bem detalhado, né? Aí eu comecei a olhar que na minha cidade não tinha. E eu cobrei meu prefeito, eu disse, prefeito, que ali meu prefeito ganhou na época. E eu perdi como vereador, né? Mas ele sabendo que eu era totalmente independente, com certeza não me queria por perto. E aí eu comecei a fiscalizar ele. E comecei a encontrar distorções na sua gestão. Por exemplo, existia uma casa alugada. Aí olha bem, uma casa, vamos imaginar um bairro, onde as casas geralmente são o mesmo padrão. Aí essa casa aqui era alugada por R$1.000. E a casa do lado, que tinha o mesmo formato, o mesmo padrão, era alugada por R$4.000, só porque era ligada a um correligionário. Vocês estão entendendo aí, né? Tinham casos, por exemplo, de aluguel de veículo, que foi o ápice assim, desse momento de fiscalização que eu fazia em Brasília. Eu encontrei um contrato de aluguel de veículo, onde o preço dos aluguéis de veículo estava pelo preço de compra. Para vocês terem uma ideia, um Amarok, ele alugou 27 carros. Dentre eles tinha um Amarok, no valor de R$7.700 de aluguel mensal.
Quando na época uma Amarok Zero, top, 4x4, a diesel, a melhor que vocês podem imaginar, custava aproximadamente 130 mil, direto do site da Volkswagen. Aí eu peguei aquele orçamento e o valor que a prefeitura estava pagando e fiz uma postagem no Facebook e marquei o prefeito. Prefeito, pela honestidade que a gente tem, eu dei transparência àquilo que já era para ter uma transparência natural. Mas o portal de transparência é uma lei que é obrigatório se ter no município, mas o município não tinha. Aí eu fui induzindo o pessoal a criar o portal de transparência, né? Peço desculpa até por essa analogia aqui que eu até passei por cima. Eu forcei o prefeito a criar o portal de transparência. Quando ele criou o portal de transparência, eu comecei a fiscalizar ele. Aí foi quando eu peguei esses contratos, comecei a diagnosticar que havia grandes distorções. O prefeito era um bom prefeito, ele pagava em dia os funcionários, tipo, os contratos, ninguém recebia atrasado, mas era muito suspeito quando ele alugava uma casa 4 vezes o valor dela normal, quando ele alugava um carro pelo preço de compra. Aí aquela Amarok do nosso exemplo, que era R$ 7.700, quando você dividia 130 mil por 7.700, em menos de 2 anos, 1 ano e meio aproximadamente, você compraria e quitaria uma no valor do aluguel. Mas uma Amarok Zero, ela tem 3 anos de garantia, na mão até da Polícia Militar. Então, por que eu vou alugar um carro a um preço absurdo? Não é não? E aí eu mostrei para o prefeito, ele não me ignorou, o que eu fiz? Eu dei uma ampla publicidade. Fui lá para o meu Facebook e coloquei lá. Só, pessoal, vocês sabiam que a Nova Cruz está alugando carros a preço absurdo? Aquilo causou um alvoroço na cidade. Logicamente, todo mundo começou a me ver com outros olhos. Rapaz, aquele menino tem muito potencial de fiscalizador. E eu vi que, por exemplo, que ser vereador apenas não iria ser o suficiente para fazer o que eu queria. Porque eu poderia ser na época já virou 13 vereadores, na outra legislatura. Então, poxa, 1 em 13. Então, se 12 pessoas fossem contra o que eu pensava, eu nunca ia ter um projeto aprovado. Concordam comigo? Eu ia sempre não ser maioria. Mas, poxa, uma pessoa de bem não vai mudar a realidade desse país. Que muita gente diz, você é uma pessoa de bem, sai dessa. E eu dizia, rapaz, se você é uma pessoa de bem, venha comigo. Vamos junto, mude, entre também. Entre por outro partido. E eu estou aqui, gente, não estou falando de política partidária. Estou falando da importância da atuação de pessoas competentes na política, de formativa. A gente não pode só fazer o papel dos bastidores, que é aquela questão de... A gente sabe que toda empresa precisa ter um contador, né? Com exceção do MEI, que abriu uma regra de não ter a necessidade de ter um contador. Mas um CNPJ, um partido político, ele é obrigado a ter um contador e um advogado. Então, na prestação de conta, logicamente tem que ser feito por um contador, né? Então, assim, todo político ele precisa de um contador e um advogado. E hoje em dia, o que a gente tem visto muito é que o advogado tem abrido mão, às vezes, da sua parte financeira para que o cara contrate um bom contador, para que não haja tantos recursos, tantas ações que possam ser impetradas devido a uma contabilidade mais frágil. Então, a gente é muito importante hoje na política de bastidores, de assessoria. E por que não de forma ativa, né? Quando eu comecei a fiscalizar o meu prefeito, as coisas começaram a fluir, o pessoal começou a me ver com outros olhos. E aquela potencialidade vim, logicamente, em 2016, formei um grupo e me candidatei a prefeito da minha cidade, já pensando em fazer algo mais, em juntar mais um grupo de pessoas de bem para poder agir. Vocês estão entendendo a grandeza da coisa, né? Sozinho a gente não vai para um canto muito longe, mas a gente precisa se arrodear de pessoas boas, de pessoas de bem. O grande problema é que onde estão essas pessoas de bem? Como a gente pode reconhecer que o outro também pensa como a gente? É difícil demais, minha gente. Mas a gente não pode desistir. Então, fui candidato a prefeito na minha cidade, contra 2 milionários. Aqui existia Arara e Bacurau. Era situação e oposição. Quem está dentro e quem quer entrar. Esquerda, direita, a forma como vocês queiram interpretar, que isso é comum no Brasil inteiro. E eu disse, poxa, mas eu não me sinto representado com essa história de situação e oposição. O que eu vi era 6 por meia dúzia.
entrava um time. Aí quem estava fora só metia o pau, só via coisa ruim. Quem estava dentro só tinha coisa boa para mostrar. Nunca errava, os erros não falava. Aí quando acontecia a mudança democrática e esse outro grupo ganhava, esse grupo que atacava, que via tudo errado, já botava uma bitola e via tudo certo, estava tudo perfeito, já não falava mais em erro, enquanto a oposição que estava lá dentro e não via nada de errado, começava a contra-atacar e dizer que agora estava ruim, agora a coisa piorou. E eu disse, poxa, vai trocando gente, e há mais de 30 anos, eu já estava quase com 27 anos de idade, eu disse, há mais de 30 anos a gente não vê uma mudança real e concreta nas políticas públicas do nosso município. O que é que tinha sido criado para gerar emprego e renda? Qual era a lei que realmente mudou o caráter da cidade? Coisas simples como lei de acessibilidade, padrão de calçadas, os eventos culturais, fiscalização, forma de transparência do recurso público. A gente não via nada de tão relevante que justificasse nem o salário dessas pessoas. E que muitas vezes, minha gente, o salário é muito bem pago. Pra você terem ideia, prefeito aqui da minha cidade ganha 22 mil reais. Secretário ganha 7 mil, vereadores ganham mais de 7 mil. Aí você pega o prefeito do Rio de Janeiro, salvo engano, o salário dele acho que é 17 mil e alguma coisa. Então o prefeito de Nova Cruz ganha mais do que o prefeito do Rio de Janeiro. E é comum, acho que na sua cidade deve também ser assim, se você não sabe quanto ganha, vale a pena, já é uma boa consulta. Você vai ver que os políticos ganham bem de salário. Não é um salário defasado, não. E geralmente, como eles são vinculados ao salário do ministro, quando o presidente da República aumenta o salário do ministro, os salários dos deputados são corrigidos automaticamente com base no salário dos ministros. Consequentemente, os salários dos deputados estaduais são corrigidos com base nesse salário. É um efeito cascata. E até os vereadores podem chegar e aumentar o seu salário, né? Então, para vocês verem, ser político também não é uma coisa ruim, não. Ganha bem. Não precisaria participar de corrupção. Não precisaria fazer venda de voto, fazer essas coisas ruins de bastidores. Mas por que é feito? Porque muitas vezes eles se comprometem na época de eleição. Mas por quê? Entraram de uma forma errada, de uma forma equivocada. E aí onde está o X da questão? A gente tem que ter um pensamento colaborativo, de tentar fazer o bem pela nossa sociedade e tentar nos doar para que a coisa flua e a gente consiga mudar de fato a nossa realidade, mudar a nossa cidade, mudar o nosso estado, nosso país. Quem melhor do que o contador para entender que a carga tributária do nosso país está pesada em cima do empresário? Qual é o empresário que não chega para a gente chorando, dizendo que está pagando muito imposto? Que se não sonegar, ele não cresce, não vai prosperar, né? Então, o que a gente precisa fazer? Por que a gente não pode propor uma readequação, uma reforma tributária para o nosso país? Aí entra a nossa união, que aí eu vou falar. A gente tem conselho de classe, não tem? A gente tem o Conselho Regional de Contabilidade de cada estado e temos o Conselho Federal de Contabilidade. Isso é uma estrutura política. Vocês hão de concordar comigo. O conselho ele foi criado, e muita gente confunde ele com o sindicato, ele foi criado para garantir que as ciências contábeis sejam aplicadas de forma correta para a sociedade. O conselho ele existe mais para a sociedade do que para o próprio contador. Logicamente, se ele faz com que a contabilidade seja aplicada de forma correta, por profissionais competentes, registrados e habilitados, o bom profissional não vai se sentir ameaçado. Mas o mau profissional, aquele que tenta, por exemplo, coloca pessoas que não são da contabilidade para fazer a contabilidade para pagar um salário mais barato, esse cara que está levando vantagem competitiva no mercado, ele vai se sentir prejudicado. Então a gente tem que estar bem atento a essas relações. Então o Conselho Regional do nosso estado e o Conselho Federal, que está acima de todos os conselhos regionais, é uma estrutura política que está lá para dar uma base para a gente. A gente pode usar ela como um parâmetro político? Muita gente vai dizer que não, mas pode. Mas alto lá, não é a parte política partidária, que eu quero que vocês entendam, mas a parte política e estratégica. Por exemplo, vamos lá, eu vou tentar ser o mais claro possível, porque às vezes a minha mente pode até estar mais
tipo, como eu já convivi e tal, está um pouco mais transparente do que para vocês. Mas a ideia seria o seguinte: existem leis federais, não existe? Por exemplo, a reforma do Código Civil, né? A reforma do Código Civil que foi feito agora em meados de 2015. Eu acredito que foi em 2015 que teve a reforma do Código Civil. A gente teve, foi convidado, o nosso Conselho Federal de Contabilidade foi convidado a participar da construção dele na última sessão, na última semana, para sancionar o projeto de lei que vinha sendo discutido pela OAB. E quando é que foi que a gente foi convidado? Quando a própria OAB viu que tinha muita coisa correlacionada à contabilidade no Código Civil, que era interessante a participação dos conselheiros do Conselho Federal de Contabilidade. Então, a gente foi convidado em cima da hora. Houveram contribuições mínimas, mas houveram contribuições, mas a gente deveria estar participando desde o começo do processo, para que a gente pudesse elaborar um Código Civil, pelo menos no que tange a nossa profissão, mais adequado à realidade, às novas realidades que a gente vive. Como vocês sabem, contabilidade é uma ciência social aplicada. Então, a gente tem a mudança da sociedade causa mudanças também na contabilidade, na forma de enxergar a ação das ciências contábeis. Então, a gente teria aí um poder de ação para mudar o rumo do país no âmbito de legislação. A gente pode juntar um grupo e criar uma nova lei, uma nova resolução, indicar, por exemplo, um decreto, indicar, por exemplo, uma reforma política, indicar uma reforma tributária, indicar várias reformas e poder participar. Uma reforma previdenciária, por exemplo, será que tem a ver com a gente? Será que uma reforma tributária tem a ver com a gente ou não tem? Aí a gente não vai participar disso por quê? Por que a gente não vai dialogar com os nossos deputados estaduais, com o Congresso Nacional? Por que a gente não pode dialogar diretamente com o presidente? Se antes ele propor a lei, ele pede tem uma assessoria técnica para avaliar. A gente pode, minha gente, deve participar ativamente da política. De forma ativa mesmo, sendo candidatos, ou formando grupos, apoiando, ou estando mais próximo daquele candidato que lhe represente e cobrando dele. A gente tem que ter ação na política, para que a gente possa realmente mudar e enxergar um novo Brasil, um novo Ceará, um novo Rio Grande do Norte, uma nova São Paulo, um novo Mato Grosso do Sul, um novo Acre. Eu lembrei do Acre, agora lembrei da Zona Franca de Manaus também, que é ali no Amazonas. Então, na Zona Franca de Manaus foi criada uma legislação quase que específica para fomentar o desenvolvimento econômico daquela área, que é a Zona Franca de Manaus, né? Eu lembro, por exemplo, de Las Vegas. Las Vegas, ela existe num deserto, mas foi criado políticas públicas, por exemplo, permitindo jogos de azar nessa localidade. Então, grandes empresas, bicheiros e pessoas que tinham interesse em desenvolver jogos de azar foram para Las Vegas e investiram lá naquele deserto. Inclusive, teve uma obra de transposição de águas para deixar um estado autossuficiente. Então, um estado riquíssimo lá, que apesar de ser deserto, mas criou condições de desenvolver economicamente o país. E hoje Las Vegas é referência mundial de jogos. Então, de recursos, de emprego, de empregabilidade. O nosso Brasil tem alguma coisa a ver com Las Vegas? A gente tem uma zona aqui do Nordeste que é o polígono das secas. Já imaginou se criássemos uma lei onde permitisse, por exemplo, a criação de jogos de azar e uma mensuração dos impactos que poderiam acarretar de investimento nessa localidade? O quanto não mudaria o semblante daquela população que vive hoje à mercê de escassez, de falta de água, e iria ter grandes empreendimentos, grandes prédios, grandes empresas. Brasília criou, no seu entorno, uma cidade chamada Cidade Digital. Mudança de governo vai, mudança de governo vem, a gente tem mudanças desses aspectos, mas a ideia da Cidade Digital era muito interessante. É lá onde está a torre de TV digital de Brasília, né? É ali perto de, como que vai para Planaltina. Se tiver alguém do Distrito Federal vai entender bem. É um monumento que parece chamado a Flor do Cerrado, né? E lá
várias empresas de tecnologia iriam se hospedar ali, porque ia criar um núcleo tecnológico. E ali iriam ter leis de incentivos fiscais para aquele núcleo de empresas de tecnologia. Vamos levar para o âmbito municipal. Por exemplo, Nova Cruz aqui, a gente tem um IFRN que tem curso de técnico em química, técnico em administração e técnico em informática. Mas a gente não tem nenhuma empresa aqui na cidade que tenha, por exemplo, não temos nenhuma empresa de tecnologia, do ramo de tecnologia nos seus provedores de internet. A gente não tinha empresa do ramo de cosméticos. Mas se a gente criar condições políticas para que ela exista, como é que a gente pode criar outros? A gente pode criar incentivos à criação, por exemplo, de abelha. Aí você vai dizer, pô, de abelha? O que é que tem a ver abelha? Abelha para economia familiar, gerar recursos, produção de mel, a cera, e, consequentemente, a gente teria como oferecer para uma empresa de cosméticos mão de obra qualificada do IFRN e insumo e matéria-prima para poder ela trabalhar e criar cosméticos à base de mel, à base da cera, né, aqueles produtos que são derivados ali da produção de mel da abelha. Vocês estão conseguindo captar a grandiosidade da coisa? A política é muito linda, mas ela depende dos agentes ativos. E a gente tem que fazer a nossa parte. Essa conversa todinha que a gente está tendo aqui é para que você possa entender que você aí que está aí do outro lado, eu que estou aqui, somos agentes diretos, somos convidados diretamente a participar da política. Eu não fiz aqui analogia a partido, nem de direita, nem de esquerda, mas eu faço analogia de resolução de problemas, solução, construir um país melhor. Isso independe de direita, de esquerda, você pode até ter uma divergência política do que eu penso, da forma que eu penso. Mas eu acho que se a gente dialogar, a gente vai amadurecer bastante. E nada melhor do que dialogar com pessoas que entendem, que sabem, que dominam. Não quer dizer que o contador sabe de tudo. É bem que a gente sabe que a gente entende de muita coisa. A gente acaba sendo até o psicólogo do nosso cliente. Então a gente começa a entender muita coisa que acontece no nosso dia a dia, do ramo de empresas de todo tipo. Eu sou contador de empresas do setor primário, do setor secundário, do setor terciário. Eu sou contador de ONGs, de associações, de sindicato. Eu sou contador de grandes empresas que pagam grandes tributos, que têm uma folha de pagamento enorme. Eu sou contador de empresas agropecuárias que trabalham com animais, com produção de leite, com derivados. Então, vocês estão vendo a grandiosidade da coisa? O contador, ele entende, ele nasceu para entender de muita coisa. Por que não um profissional para ajudar na construção de um país melhor, de um Brasil melhor? E aí é onde você entra, meu amigo. Quero lhe fazer um convite para que você entre ativamente na responsabilidade de ter um compromisso, de ter um mundo melhor, de agir de forma melhor através da política, através do meio que você vai atingir mais pessoas. Hudson, tu deixou de ser contador para ser político? Não. Eu tenho 2 escritórios de contabilidade. Um de consultoria, onde eu atendo até mesmo outros políticos, dando consultoria técnica, fazendo análise de recursos, de orçamento, de execução de despesa e treinamento de equipe. E um outro de contabilidade, onde eu atendo empresas normais do dia a dia, né? Hoje, eu sou suplente de deputado estadual. Eu fui candidato depois de prefeito, que eu perdi a campanha para um dos 2 milionários, né? Depois até eu posso contar essa história. Quem quiser, tiver curiosidade, pode olhar nas minhas redes sociais. Eu falar comigo, @UdsTourinho70, 70 do meu partido, Avante. E vai entender muito bem o que eu estou falando nesse momento aí da questão partidária. A gente tem que ter esse sentimento de responsabilidade, de entender que a gente pode fazer mais. Se a gente for protagonista, a gente não vai ver o filme passar. A gente vai poder escolher o final dele. A gente vai poder contribuir para um final feliz. Então eu faço esse convite. Você como profissional da contabilidade, que entende essa ciência maravilhosa, você que é estudante de contabilidade, que ainda está no começo desses grandes desafios, tente se aperfeiçoar, tente se capacitar. Não seja mais um no mercado. Seja um profissional que faça a diferença. E como eu estava dizendo a vocês, eu não tenho 2 escritórios em Natal, em Nova Cruz.
Sou também esse agente político que foi candidato em 2016. Hoje eu estou suplente de deputado estadual pelo meu partido Avante, aqui no Rio Grande do Norte. Hoje eu estou secretário de Cultura e Turismo por apoiar uma chapa que eu acredito ser o melhor para a minha cidade. E hoje eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com cultura e turismo dentro da minha cidade, trabalhar diretamente dentro da gestão, não como prefeito, não como vereador, mas como um agente político, como secretário, que é uma nomeação, que é um cargo comissionado, e poder agir de forma direta na minha cidade. Não vivo de política, sou concursado na BB Tecnologia, do conglomerado Banco do Brasil. Hoje eu estou afastado, mas meu salário seria compatível com o que eu recebo hoje, né? Tirando, claro, os benefícios. Então, não vivo de política. E isso me dá uma certa independência de não precisar sujar minhas mãos com a política tradicional ou com o sistema. E esse é um conselho que eu dou para vocês. Não é porque a coisa está suja que você tem que se sujar. Não é porque a coisa funciona só daquele jeito, de um jeito só há muito tempo, que não pode chegar a um olhar diferente. Você pode provocar algo diferente na sua cidade, você pode juntar um grupo até mesmo que não tenha conotação política e começar a fazer um trabalho diferenciado, de fiscalização. Você pode formar um grupo de educar jovens a como olhar um portal de transparência, explicar coisas simples como receita e despesa, dotações orçamentárias, acompanhar um projeto de lei. Você pode ajudar indo para uma sessão na Câmara Legislativa do seu município, acompanhar a TV Câmara, acompanhar a TV Assembleia do seu estado. Nós podemos, sim, fazer o diferente no nosso país, independente de direita e de esquerda, olhando para frente. Eu até brinco que isso tem tudo a ver com o meu partido, que é o Avante, mas independente de partido de simbologia, pensa no Brasil, pensa no progresso da nossa nação, que vai dar certo. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui minhas redes sociais, caso vocês tenham dúvida, tenham interesse em conversar outras coisas. Me desculpa, a gente resumir muita coisa assim, em 50 minutos. A gente fica até um pouco perdido de saber exatamente o que colocar para vocês. Gostaria muito de poder estar olhando nos olhos de vocês, porque eu ia estar vendo a hora que eu precisaria até empolgar um pouco mais, falar um pouco mais sobre o que eu estou comentando. Infelizmente fica dessa forma fria aqui por causa dessa pandemia, mas espero muito em breve a gente estar se encontrando aí nos congressos presenciais pelo país afora. Contem comigo, né? Quem puder me seguir nas redes sociais, Hudson Torinho 70, vocês vão estar me encontrando lá facilmente. Então, fico à disposição de vocês. Se tiverem dúvidas, podem escrever aqui para mim ou mandar para o Quirino. Viu, Quirino? Muito obrigado aqui pelo congresso. Pensar contabilidade, né? E eu quero muito que vocês tenham saído daqui com o pensamento de ser ativos na política, para poder mudar os rumos do nosso Brasil. É preciso de você. Vamos juntos, contador e contadora. Avante, Brasil!